Vocês estão falando de um grau de preocupação que não é mais só popularmente de jogar bola, né? Nós estamos falando de outras coisas. Tudo ficou profissionalizado, assim, tudo virou empresa, não tem mais, assim, só estou fazendo a pergunta retórica aqui. Essa coisa muito amadora, muito de paixão, porque, assim, minha infância tinha um senhor, seu Zé tinha um jogo de camisa de algodão, uns meião, que o elástico não prendia mais na perna, e a mulher dele lavava com ele o jogo de futebol, ele juntava a molecada do bairro e tinha um time, que era o time do seu Zé, que disputava e tal. Né? E... claro, o seu Zé era dono do bar, ele não tinha profissional. Hoje tudo é empresa, tudo é profissionalizado. Como é que está o bastidor? Eu acho que o futebol ele tá cada vez mais se afunilando para quem está se profissionalizando. Tá. Eu posso te garantir que hoje a gente na Série A4 a gente tem muito mais condição e tem muito mais estrutura que vários times na Série A2 até. Pelo que a gente conversa com atletas e conversa com algumas pessoas. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla. O certo feito da maneira certa, às vezes pode dar errado. E da mesma maneira que o errado feito da maneira errada, às vezes dá certo, mas continua errado. Então, assim, tem muito clube que hoje em dia leva nas coxas, tem uma má alimentação, não dá uma boa moradia para os atletas, fica devendo salário, fica devendo uma coisa, fica devendo outra. Então, tudo isso daí, hoje, ela vira dentro de campo. Então, você tem que fazer o máximo para o seu atleta, profissional, o máximo para o seu atleta, para ele ter condições de fazer a coisa tranquila, de fazer a coisa acontecer. Então a gente procura fazer o máximo disso aqui no Grêmio hoje, é totalmente profissionalizado em todos os setores. É um ecossistema. Quando a gente pensa na profissionalização, você óbvio que você tem alguns clubes que ainda não estão profissionalizados. Ele pode até se manter ali, mas é sempre brigando para isso. Ele não vai ter uma condição de trazer um atleta, porque a partir do momento que ele não paga um atleta, o amigo ligou, e aí, recebeu? Não recebi, não vai. Então, a gente vai criando condições para que melhores atletas venham e dali saiam ainda melhores. Tá. Então, tornando uma referência para grandes clubes que venham buscar atletas mais prontos, vamos assim dizer. E essa maneira antiga de administrar clube gerava aquele tanto de fofoca, politicagem, né? Porque toda vez que tinha vamos falar assim, um mini escândalo ali interno, virava reportagem e caía a diretoria, que depois nomeava outro, despede todos os jogadores, contrata tudo de novo. E tudo virou... Hoje existem as empresas. Como é que é a SAF? Como é que me explica isso, que eu não sou do ramo? SAF a maioria dos clubes hoje estão tentando, ou quem não é ainda, as federações elas estão instruindo todos, estimulando todos a virarem SAF. É um processo em qual vai se tornar uma sociedade autônoma de futebol. O que acontece? As empresas todas vão se profissionalizar. Tá. Então, por exemplo, assim, hoje no Grêmio São Carlense. O Grêmio São Carlense hoje é uma empresa, ela não é uma SAF ainda, ela é uma empresa, mas ela tem um dono. Ela não tem 18 conselheiros, 12 vice-presidentes, 13 diretores, 14... Tem um responsável. Então, ela tem um responsável, que é o dono do clube, é o investidor maior do clube hoje. Sim. E as decisões ali são dele e você tem os profissionais abaixo que tomam conta de cada área. Sim. Então é administrado como uma empresa. Então todas as decisões são feitas... Até melhor que algumas empresas. Exatamente. Então assim, a gente deve se tornar SAF para o ano que vem. Até pela questão tributária, muitas questões tributárias vão mudar para o ano que vem, então vai facilitar de quem virar SAF. Então a gente já fez um estudo, o nosso corpo de advogados lá estão estudando para a gente poder se transformar SAF para o ano que vem. Que bacana. Bem, o que a cooperativa, quais meios que a cooperativa pode ajudar no desenvolvimento do esportivo